Sr. Anderson, o direito civil é um direito comum do cidadão e inclui proteção, sobretudo, do direito à liberdade de expressão. E pergunto, até que ponto a liberdade de expressão deve ser protegida, considerando os limites impostos pela lei e a necessidade de proteger os direitos individuais? Veja, a liberdade de expressão é um direito fundamental, não é? E a questão é muito simples. Sem liberdade de expressão não há democracia e sem democracia não há Estado de Direito. Vejam, por exemplo, nos Estados Unidos, na Austrália também, a liberdade de expressão e de pensamento é tão importante que desempenha, a nível da Constituição desses países, o mesmo papel que está reservado à dignidade da pessoa humana na nossa Constituição. Portanto, sem liberdade de expressão, não há Estado de Direito. As pessoas têm de poder, de facto, expressar-se livremente, têm que poder pensar as coisas de forma livre e poder expressar as coisas com essa mesma liberdade. As pessoas terão de ter direito de procurar as informações e quem tem o dever de dar essas informações não pode, de forma alguma, estar condicionado no exercício desse dever de informar. Portanto, a liberdade de expressão é, de facto, um direito fundamental, porque a pessoa não consegue realizar-se enquanto pessoa não tendo a sua liberdade de exprimir o seu pensamento. Quais são as consequências de uma liberdade absoluta? Tem alguma consequência? É claro que a liberdade nunca pode ser absoluta, naturalmente, porque estaríamos, se calhar, a falar de libertinagem e não de liberdade. É claro que a liberdade terá de ter os seus limites, mas esses limites são os limites que a própria Constituição acaba por admitir. Não passam por decisões discricionárias tendentes a limitar ou a cercear a liberdade das pessoas. Os próprios limites também estão previstas e reguladas. Não pode haver, de facto, nenhum ato discricionário que ponha em causa a liberdade da pessoa para se exprimir. Vou só usar um exemplo prático aqui. Hoje em dia as pessoas usam as redes sociais para, digamos, ofender, atacar, promover ódio, enfim. Portanto, pergunto, de que forma a liberdade de expressão pode ser exercida sem infringir direitos das outras pessoas? Vou passar a palavra ao advogado, depois vamos ouvir algumas perspectivas do senhor. É claro que a pessoa, ao se expressar, e se, de facto, ofender outra pessoa, está, de facto, a praticar um ato ilícito. Não pode, de forma alguma, porque costuma-se dizer, numa linguagem corrente, que a minha liberdade acaba onde inicia a liberdade da outra pessoa. Nós não podemos, de facto, não é esconder, pegar nessa suposta liberdade para, de facto, ofender as pessoas, naturalmente, porque nós estamos ali, de facto, a cometer atos ilícitos, que podem ser ilícitos de natureza criminal e também ilícitos de natureza civil, não é? Porque estaríamos ali a ofender, naturalmente, os direitos de personalidade das outras pessoas, não é? Essa liberdade hoje, de facto, terá que ser refletida, pensada, de acordo com os meios que hoje temos, não é? Falou agora por causa das redes sociais. Às vezes nós estamos a experimentar uma falsa liberdade de expressão e de pensamento, até porque muitas vezes nós limitamos de facto a repetir aquilo que nós vimos nas redes sociais, não é? Portanto, de facto, a liberdade hoje, a liberdade de expressão e de pensamento, sobretudo na questão do pensamento,
deve, de facto, ser repensada hoje, de forma alguma limitada, mas repensada, de facto, em função dos meios que nós temos hoje para expressarmos essa mesma liberdade, naturalmente. Senhor Felisberto, as suas perspectivas sobre esse aspecto? As pessoas têm usado as redes sociais para denigrir a imagem das pessoas, atacar com palavras. Como é que o senhor vê essa situação? Sim, bom, é assim, nós estamos num contexto novo, numa nova era, na era das novas tecnologias, e há situações que às vezes são difíceis de controlar, mas eu acho que é um contexto que exige das autoridades também, digamos, novas estratégias de combate a esse fenómeno que eu acho que é muito mau para a nossa sociedade. E há um outro trabalho também que eu insisto sempre na necessidade de educação para o bom uso das novas tecnologias, das redes sociais, porque nós temos o mundo nas nossas mãos, se assim podemos dizer. Nós podemos fazer tudo aquilo que nós queremos com os nossos equipamentos, mas nós temos que saber que realmente há limites, há coisas, como disse o meu colega, a nossa liberdade termina lá onde começa a liberdade dos outros, né? É isso que eu queria dizer em relação a essa matéria. Falou que a Rede de Defensores dos Direitos Humanos tem sido criada recentemente, em 2022. Nesse tempo até aqui, o que é que a rede tem feito, não é? De que forma tem atuado para garantir e proteger os direitos das pessoas? Tá bom. Bom, nós, a rede, nós o que é que fizemos, que temos estado a fazer, como eu disse, é um trabalho de, num primeiro momento, dar a conhecer à sociedade sobre a existência da nossa rede, que é uma rede nova, é um tema, se assim posso dizer, novo, não é? Defensores, fala-se de direitos humanos, mas aqui pouco se fala de defensores de direitos humanos. Quem é que defende os defensores? Portanto, o que é que nós temos que fazer para que realmente nós que somos defensores dos direitos humanos, possamos também ter a devida proteção, não é? Mas, por isso, esse trabalho de apresentação, de divulgação também, de mobilização de parceiros que poderão ajudar-nos no exercício da nossa atividade. É uma parte, portanto, a outra vertente tem a ver com a capacitação dos nossos membros, que eu já falei, e também da sensibilização da sociedade civil. E, por último, a questão do entendimento, de tentarmos entender o que é que está a acontecer na nossa realidade, na nossa região, e como é que nós podemos articular-nos, porque nós não podemos atuar desgarrado daquilo que é o contexto da nossa região. Portanto, trabalhar tentando entender o que é que acontece na nossa região, mas também entender quais têm sido as recomendações das entidades, dos organismos internacionais, sobre relativamente àquilo que tem sido os desafios, são os desafios do país relativamente ao cumprimento dos direitos humanos. Portanto, resumidamente, capacitação, formação, sensibilização da sociedade civil e acompanhamento da implementação das políticas, sobretudo através da análise das recomendações e tentarmos também exercer a nossa influência para que essas recomendações sejam respeitadas. Okay.